Olá pessoal, tá começando mais um Podiarc aqui no canal e hoje o assunto é briefing. Então já pega o seu chá, seu café, sua água, que hoje o assunto é bem relevante. Não vale só para a área da arquitetura, vale para todas as áreas e a gente vai se aprofundar porque é aí que o cliente bate o martelo de dizer: eu contratei o profissional certo e eu tenho certeza que eu não vou me decepcionar. Então é na parte do briefing que a gente termina de conquistar o cliente. Você que está ouvindo do Spotify, não esqueça de curtir o podcast e dar estrelinhas nos episódios. Se você que está vendo no YouTube, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e comentar. E vamos falar de briefing. Você sabe que aqui é sem enrolação, direto ao ponto, então presta bastante atenção, porque eu sei que uma dessas coisas que eu vou falar aqui vai te ajudar a dar um upgrade no seu escritório, algumas você já vai usar e outras você vai aprender muita coisa que eu tenho certeza. Então, a primeira coisa para conectar ao cliente num briefing é você chamar ele pelo nome. Então, sim, você é obrigado a decorar o nome de todas as pessoas que estão participando do projeto. Falar o nome da pessoa ajuda a gente a se conectar com ela, porque desde pequeno é o primeiro nome que a gente ouve e aprende é o nosso. Então, por repetição, quando a gente escuta o nosso nome, a gente se sente extremamente confortável e aquilo vai chamar nossa atenção. Então, a primeira coisa de uma reunião de briefing é você chamar a pessoa pelo nome, para ela ver que você está entendendo que ela é uma pessoa singular e que você não trata ela só como mais um cliente, né? O segundo passo é o ambiente que você vai fazer esse briefing. Então, digamos que seja no seu escritório, você preparar um café, deixar o lugar confortável, com aroma, digamos que você trabalhe home office e vá fazer essa reunião online. Então, que os dois estejam sem tempo, assim, de acabar uma reunião, para que você tenha uma conversa super agradável com a pessoa. Peça para que a pessoa pegue um chá, pegue um suco, para que realmente seja um momento agradável para vocês. E se você faz a reunião presencial num café, também é a mesma coisa, ou na casa do cliente. Se você for fazer o briefing no mesmo dia da medição, faça o briefing antes para que não fique cansativo para o cliente e nem para você ficar anotando todas as respostas. E logo depois você faz a medição e você conclui esse briefing, né? Então, como começar o briefing? A primeira coisa, como a gente divide lá no escritório que eu trabalho, que eu ajudei a reformular o briefing que a gente usava, a gente sempre tá aprimorando. Então, a primeira coisa, a gente vai falar da pessoa. O que a gente vai conhecer da pessoa? A rotina, sim, de todas as pessoas dentro daquele projeto. A rotina, saúde, a gente precisa saber se a pessoa tem um problema. Claro, você vai perguntar sem ser invasivo, perguntar se a pessoa tem, né, algum problema de mobilidade, tem alguma alergia, se ela pratica algum esporte, se ela toma café ou não. Ali você vai começando a deixar a pessoa à vontade e deixa o cliente falar. Se o cliente começa a falar, você vai orientando ele, perguntando: que horas você costuma tomar café? Você almoça em casa ou não? Se tem o hábito de leitura? Você toma chá, por exemplo? Por que essas coisas são importantes e vão te orientar? Que o cliente vai se abrir mais com você e você com certeza vai ser mais assertivo. Vou dar um exemplo que eu sempre dou aqui quando eu tô explicando a importância do briefing para outras pessoas. Um exemplo que eu uso se a pessoa fala que tem o hábito de leitura, por exemplo, eu leio na minha cama antes de dormir. Você não vai precisar perguntar para aquela pessoa se ela quer uma luminária do lado da cama. Do seu consciente, naquela resposta, você já vai saber que você vai ter que colocar uma luz ali para leitura e que aquela pessoa lê na cama. Então, esses sinais que você vai pegando quando a pessoa está conversando e você vai apresentar o projeto pós-briefing, você vai falar aquele ponto específico, aqui vai uma luminária porque você lê na cama, e a pessoa vai ficar contente por você ter lembrado daqueles pequenos detalhes tão importantes para ela. Os detalhes, eles são bem importantes e fazem parte de um todo de um projeto. Às vezes acaba passando uma coisa ou outra que é corrigido, né, porque as pessoas também esquecem de falar muita coisa para nós, mas esse indicativo da gente perceber na vida das pessoas, pra gente não ter que ficar perguntando e ser aquele questionário chato quando a pessoa conta, você já tem que altamente decifrar, como eu falei, por exemplo, do chá.
Tenho certeza que todo mundo que bebe chá gostaria de um cantinho do chá ou de um presente especial para colocar os chás, coisas que também você pode fazer no final do seu projeto, para que o cliente se sinta mais especial, que você lembrou. Então, essa parte do conhecer a pessoa, ela é bem importante para você ter um projeto mais assertivo. Tá, mas e quando é um casal e cada um gosta de uma coisa? Um gosta de uma cor, o outro não gosta. Aí você vai chegar num consenso. Tem duas formas, né? Achar algo em comum entre os dois ou achar algo que nenhum dos dois falou para você colocar no projeto. Tem muitos clientes nossos que chegam no escritório que eu trabalho, que chegam com uma perspectiva de que eles gostam muito de uma coisa, o outro não opina muito, e no final a gente apresenta uma terceira opção para ver se agrada e dá a explicação na hora do projeto, e isso costuma funcionar bastante no escritório, porque a pessoa ela acaba não pensando nessa terceira solução, só fica dois gostos diferentes, mas na verdade às vezes tem essa terceira opção que os dois podem gostar bastante, claro, do modo que a pessoa se sente mais confortável e mais segura, e aquilo também faça parte do projeto. O segundo ponto que você precisa conhecer depois de fazer essa entrevista com as pessoas, com os seus clientes, é conhecer os ambientes. Então, se você estiver na casa, provavelmente o cliente vai querer te mostrar o ambiente, vai te mostrar algumas peculiaridades do ambiente existente, ou vai falar para você, vai te mostrar fotos do ambiente que ele quer construir, dos sonhos dele. Então, você vai anotar todos os ambientes que previamente já vão ter sido passados antes, né? E ele vai começar a falar os desejos dele para aquele ambiente. O que você vai tirar desses ambientes? Você vai tirar a relação de eletrodomésticos. É claro, você pode mandar depois para o cliente uma planilha para ele mesmo preencher que tipo de eletro ele vai usar, para ele reconfirmar tudo isso que ele está te falando. Mas enquanto você for perguntando para ele, você tem que ir vendo as vontades dele. Então, em relação aos eletros, em relação aos materiais, ele vai falar o que ele gosta, o que ele não gosta, e se ele não souber, você vai ter que fazer essa parte mais orientativa, dependendo do valor que ele queira gastar. Você vai falar também um pouco sobre estilos, mas daí eu vou falar isso como a terceira parte. E você vai perguntar também em relação aos ambientes, uma pergunta que a gente sempre faz. O que você quer sentir aqui nesse ambiente quando você entrar? Tem exemplo de clientes nossos, por exemplo, que falam, lavabo eu quero que seja para impressionar, eu quero investir no lavabo, ou eu quero que tenha uma cara mais minimalista, eu quero que meu quarto seja extremamente aconchegante, eu quero que o meu quarto tenha... Às vezes a pessoa até já fala da iluminação, né? A gente também pergunta sobre a tecnologia, que é quando a gente tá falando do projeto. Então, essas coisas, a pessoa ela vai se soltando e vai conversando com você, e essas coisas você vai ter que ir ligando uma coisa na outra, para no final sair um projeto bem legal, e você vai ver que quando você começar a prestar mais atenção nos detalhes, você vai conseguir justificar mais aquilo que você está fazendo dentro de um projeto que às vezes você tem dificuldade de encontrar, não sabe por que está colocando no armário, não sabe por que está fazendo, quantas prateleiras precisam ter, por exemplo, quando a gente fala de interiores, né? Ou as medidas de um quarto quando você vai construir, está projetando de um zero. Então, quando você já sabe as coisas que precisam ir naquele ambiente, ou as coisas que precisam ir naquela casa, você já vai conseguindo tirar dali quando o cliente fala do ambiente, né? Como eu falei já, se para a família é muito importante, quando a gente volta lá para pessoas, é muito importante, elas assistem TV todo final de semana, a família tem o costume de assistir junto, é claro que eles vão, por mais que eles falem que não querem gastar na sala, é claro que eles vão achar aquele momento especial quando você oferecer alguma coisa a mais, e aquilo com certeza vai conquistar eles. Indo para o terceiro ponto agora, falando de imagens visuais. Então, no briefing a gente tem essa parte, ela é muito importante também, fora todos os itens que eu falei até agora. Você levar para o seu cliente, você já vai pedir para o seu, quando você está fazendo lá um orçamento depois do contrato aprovado, você já pede para o seu cliente mandar algumas imagens que ele gosta, até pede para ele fazer um Pinterest, mas caso ele não tenha feito ainda, na reunião de briefing você leva algo de vários estilos, para você ir direcionando o cliente. Então, você tem, vamos supor, uma fachada de uma casa com telhado, outra com laje,
Então, você vai mostrando os materiais, as cores internas, se ele gosta de porcelanato, se ele prefere madeira. Então, você vai pegando diversidade de ambientes. As cores, elas também são importantes. Então, leve ambientes coloridos. Tem cliente que vai odiar, mas tem cliente que vai amar pontos coloridos. Leve ambientes totalmente coloridos, ambientes pontualmente coloridos e que também façam sentido para o escritório, porque não vale a pena você levar algo que não faz nada sentido para o escritório. Vamos supor um escritório que trabalha só com contemporâneo e pega um projeto super clássico que o cliente gosta de clássico. Então, vale a pena conversar com o cliente que dá para usar o clássico sim, mas vocês misturam com o contemporâneo e leva essa referência à imagem para ele ver o quanto fica bonito essa mescla e como é adaptável, né, nos dias de hoje. Então, você, além de levar no briefing essas imagens, podem ser no tablet, no celular, no notebook, ou se o cliente vai no seu escritório, né, passa ali na televisão, ou num café, ou quando essa chamada é online, você já deixar as imagens separadas para o cliente comentar. E a gente também faz um outro processo de imagem no escritório, que é pegar, depois que o cliente ainda já definiu todos os gostos pessoalmente, a gente faz um outro arquivo que a gente manda online para o cliente, para que ele vá olhando uma a uma as imagens do que a gente já direcionou o estilo, para ele ter certeza do que ele gosta. Então, a gente coloca umas imagens do mesmo estilo, mas que tem alguns contrapontos, e a gente pede para eles fazerem um comentário do que eles gostaram ou não. Então, às vezes eles falam que gostaram de um determinado mobiliário, às vezes eles falam das cores, então é sempre imprevisível que o cliente vai comentar na imagem, mas ali sempre também dá para tirar algo para que você possa se direcionar no projeto, e mesmo assim, se no final ainda precisar fazer alterações depois de você apresentar, né, todos os itens com o briefing apresentado, você apresentar um projeto e sair muito do escopo, é muito difícil. Mas ou o briefing foi feito de forma superficial, ou o cliente muda muito de ideia. Então, é por isso que ele precisa reafirmar várias vezes aquilo que ele gosta e você perguntar várias vezes também. Não tem nada de errado perguntar várias vezes. Tá, mas e com aquele cliente que não quer responder? É aquele cliente que tem um tempo curto. Quando o cliente tem um tempo curto e você vê que ele não tem muita paciência de responder, na verdade, isso é um pouco errado, porque como se trata de um projeto muito importante para ele, ele precisa tirar um tempinho e é importante que você diga o quanto isso é importante para o projeto, você fale a necessidade disso quando você estiver apresentando, fale os erros de não ter um projeto assertivo logo de cara, né? É óbvio, todos os projetos eles são mudados algumas coisas pontuais, umas para mais, umas para menos, mas a importância de ter um projeto mais rápido é quanto menos mudança tem, e todo mundo quer um projeto mais rápido. Então você tem que falar isso para o seu cliente para que ele se convença de aquilo ser algo divertido, para ele responder o que ele gosta, mas tente tirar o máximo de informação pessoalmente, igual eu falo para vocês, leiam as entrelinhas. E fora isso, é sempre bom estudar, ler livros de psicologia, de estudos comportamentais, porque muitas vezes o cliente não vai te falar alguma coisa naquele tom super de resposta, mas ele vai te dar sinais, ele vai ser mais empolgado em algumas coisas, e outras para ele vai ser tanto faz, ou vai falar num tom de voz mais chateado. Você já vai notar se tem alguma coisa que incomodou, que é importante também perguntar no briefing se tem algo que incomoda nele, na rotina dele, que ele não quer. Essa é uma pergunta que a gente sempre faz, e a pessoa sempre tem algo na rotina dela que incomoda dentro de casa, que também pode ser um partido de projeto. Então, aqui nós falamos de 3 coisas super importantes, 4, na verdade. Uma, o nome das pessoas, para a gente criar empatia com as pessoas. Falamos também dos lugares, para você preparar o lugar, para que você conheça, para que você domine, para que você faça o seu cliente se sentir confortável. Isso entra em nome e lugares. A segunda coisa, a gente fala sobre conhecer a pessoa, então o briefing diretamente com perguntas pessoais e de rotina. Isso pode deixar o seu cliente um pouco desconfortável, então por isso que desde o primeiro contato é muito importante que você tente se conectar com o cliente. Se você não gosta de se conectar e você tem uma equipe maior, veja alguém que faça isso, que goste de fazer isso e que se aproxime melhor das pessoas. É muito bom a gente aproveitar o lado das pessoas que criam conexões mais fáceis, mas se você trabalha sozinho, então sugiro que você converse mais, que você leia mais, se solte mais,
para você conectar com os clientes de uma forma mais sucinta e também mais objetiva, para que ele confie em você, né? Porque uma coisa é você ser simpático e a outra coisa é você ser monótono, né? Então, são coisas diferentes. Você não precisa ser super simpático, mas você também não precisa ser monótono. Falamos aqui de conhecer o ambiente, a importância do que o ambiente é para cada cliente, e isso é muito importante também, não julgar, porque às vezes para a pessoa vai ser muito importante ter aquele detalhe do detalhe, ou o ambiente numa casa em tal lugar, que ela peça para você colocar uma cozinha do lado do quarto, no terceiro andar, às vezes para ela é muito importante, ou é algo cultural. Então, é extremamente importante que a gente não julgue o desejo do nosso cliente. Aí, em quarto, falamos sobre elementos visuais e como você pode levar isso para o cliente, né? Através de imagens, sensações. Se você estiver fazendo um jardim externo, você vai levar imagens desse jardim para você identificar o padrão que o cliente gosta e orientar ele a partir disso, porque às vezes ele vai gostar de uma casa super contemporânea, mas ele acha um jardim no estilo francês maravilhoso. Aí você vai ter que saber orientar essas questões e talvez mesclar um pouco dos dois, fazer algo que consiga agradar, mas sempre direcionando para um estilo, porque senão futuramente esse cliente também não vai gostar daquilo que ele vê e vai querer mudar. Então é por isso que eu falo do projeto, que o briefing é da etapa mais importante do projeto, para que você não tenha um retrabalho. E outra coisa, quando o cliente ele se abre com você, ele começa a conversar e você anota aquilo e mostra muitas coisas, o cliente esquece no meio do caminho que ele escolhe e por quê. E é justamente nesses pontos que você vai voltar e vai explicar, olha, você escolheu isso, a gente trabalhou dessa forma, porque o senhor ou a senhora gostam disso, porque isso traz sensações que, sei lá, se a pessoa tem ansiedade, você vai trazer um estudo explicando por que a vegetação dentro de um quarto, por exemplo, traz sinal mais de tranquilidade, ter uma luz ambiente em vários cômodos da casa traz um sinal para o nosso cérebro de conforto. Então, você vai conseguir dominar mais o projeto e convencer o seu cliente a ter a melhor opção para ele. Então, espero que vocês tenham entendido que a coisa mais importante do projeto é o cliente, e você saber direcionar como autoridade vai ajudar você fechar o seu projeto, porque muitas vezes quando o cliente contrata a gente, às vezes ele se sente um pouco inseguro, porque às vezes no começo não teve uma conversa tão assertiva, e quando você fecha no briefing e o cliente consegue se soltar e você mostra para ele a sua experiência de conseguir conduzir uma entrevista e de que esse projeto ele vai ser bem conduzido, o cliente ele não reclama do que vai estar ali, ele dificilmente vai falar algo ruim de você, sempre vai conversar com você. É claro que a gente tem clientes e clientes, né? Mas quando isso é bem assertivo já, você vai perceber e vai conseguir fechar mais negócios também, porque o briefing ajuda na nossa comunicação inicial. E acho que eu não esqueci de nada, mas vocês podem perguntar nos comentários também, que eu vou estar de olho. Essa conversa foi muito rápida, era para ser direta, e espero que tenha ajudado vocês a evoluírem no briefing de vocês. É claro que não dá tempo aqui de eu falar todas as perguntas que são feitas no briefing que a gente elaborou no meu escritório, mas isso eu tenho certeza que já vai te direcionar e você vai conseguir organizar melhor os seus briefings. E sim, a gente separa as perguntas por categorias de pessoas, ambientes e imagens, e ali por dentro também tem as subcategorias. Então, para que você organize seu briefing, você pode pegar um briefing genérico e ir adaptando também. E se você quiser também fazer um outro briefing online, mas eu digo para vocês que conversar com o cliente, além de mandar o briefing online, é extremamente importante para a conexão entre você e o cliente. E chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que o tema de hoje agregue bastante no seu escritório, que você consiga cativar os seus clientes para que você também tenha cada vez mais clientes e projetos mais assertivos. Como eu sempre falo, o intuito do podcast é ter um papo direto para que você consiga aplicar ele ou pesquisar mais sobre o tema e que você não precise ter
partido do zero. Eu tenho um certificado em neurociência aplicada à arquitetura, neurociência aplicada em comportamento e pesquisa comportamental. Então, eu consigo direcionar bastante para essa parte, para orientar você, e eu espero muito que eu tenha te ajudado. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube e curtir o podcast no Spotify. Beijinhos, até o próximo episódio.